Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, Shiur número 33. Hoje, Bezat Hashem, a gente está na Alachá Siman 158, Siman Kuf Nun Het, Alachot 38 e 39. Quem tem o livro, a gente está na página 87. Então agora, Bezat Hashem, começando o Siman 158, Alachá 38. Então está escrito na Alachá que a pessoa ou tecnicamente, a pessoa está isento de fazer Netilat Yadayim quando ele vai comer menos de kazait de uma comida umedecida com um dos 7 líquidos. Então, tecnicamente, ele está isento, mesmo que está escrito que, porém, a pessoa que tem Irat Shamayim, etc., é correto, é recomendado que ele tenha uma postura mais conservadora e não se apoie nessa leniência de não deixar de lavar as mãos para uma comida em pequena quantidade. Então ele falou, já que não custa nada, lava a mão e garante. O que é tudo isso de menos de kazait? Então assim, em relação a pão, a gente trouxe aqui no Siman, né, na Alachá 2, que tecnicamente não é necessário fazer Netilat Yadayim quando a pessoa vai comer pão menos do que kazait de pão. Isso é baseado no Shulchan Aruch. Então, lembrando um pouquinho em relação ao Netilat Yadayim de pão. Shulchan Aruch trouxe que tem poskim que falam que a pessoa só tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim quando ele vai comer mais que kabeitzá de pão. Kabeitzá é 2 kazaitot. Aqui era um pouquinho menos, mas normalmente é um pouquinho mais que 50 gramas. Aqui é o ovo sem a casca, então dá um pouquinho menos do que isso, mas mais ou menos 50 gramas. Quer dizer, kabeitzá normalmente é 54 gramas, aqui era uma quantidade menor. Então, tem poskim que falam só aí que ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Tem poskim que falam, não, já a partir de kazait, ele já tem obrigação de fazer Netilat Yadayim. Por isso a conclusão do Shulchan Aruch é, para fazer brachá, só mais que kabeitzá. A partir de kazait, a pessoa já tem obrigação de fazer Netilat Yadayim sem brachá. Menos que kazait, do Shulchan Aruch parece que ele não precisa fazer Netilat. Quando a gente estudou lá atrás, a gente viu que tem poskim que falam que é bom ele fazer Netilat Yadayim mesmo para menos que kazait, assim o Mishnah Berurah, o Kaf HaChaim, etc. Mas que, pela Alachá, a gente pode se apoiar na opinião do Shulchan Aruch que para menos de kazait não precisa fazer Netilat Yadayim para o pão. Então essa é a opinião do Shulchan Aruch em relação a Netilat Yadayim no pão. Sim, a gente trouxe na Alachá aqui no livro, lá no começo do Siman Kuf Nun Het, e assim está no Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Het, Saif Gimel aqui. A princípio, seria lógico dizer que a regra de Netilat Yadayim para davar shetibulo bemashke, Netilat Yadayim para comidas que são umedecidas com um dos 7 líquidos, seguiria a mesma regra. E aí, se eu aplicar essa lógica aqui, eu vou dizer que para menos de kazait, não precisa fazer Netilat Yadayim. Muito bem. Qual que é o problema disso? A gente tem um pequeno problema. Que em Alachot Pesach, a gente costuma fazer Netilat Yadayim sem brachá antes de comer o karpas, que é o salsão ou batata, mergulhado na água com sal. E está escrito no Shulchan Aruch ali, que como eu tenho dúvida se precisa fazer Borei Nefashot nesse karpas ou não, o correto, o ideal é a pessoa se cuidar para comer menos do que kazait. Ah, peraí. Tem Netilat Yadayim para menos do que kazait. Como fica? Então, a princípio, a gente tem uma aparente contradição no Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch aqui falou menos de kazait não faz Netilat Yadayim para pão. A lógica diz que pão e as comidas mergulhadas nos líquidos seguem a mesma lógica. Então, ali também menos de kazait não precisa fazer. Em Alachot Pesach, o Shulchan Aruch falou, faz Netilat Yadayim sem brachá antes de comer o karpas mergulhado na água com sal, mesmo que você vai comer menos do que kazait. Estamos aqui com uma contradição nas palavras do Shulchan Aruch. Então, o Hidá responde que... O Hidá traz a seguinte resposta. O Rav Ben Zion traz essa resposta do Hidá na Alachá. O Hidá responde o seguinte. Ele falou assim, quando nossos sábios instituíram o karpas no Seder de Pesach, se costumava comer kazait de karpas. E por isso instituíram que se faça Netilat Yadayim antes de comer o kazait. Então ele faz Netilat Yadayim e aí ele vai comer o kazait. Assim era quando nossos sábios instituíram. E aí, em relação ao brachá de Borei Nefashot, falou que ele sabia o que fazer, ou que sim ou que não. A dúvida
só apareceu posteriormente. Então, ou eles faziam Borei Nefashot, ou não faziam Borei Nefashot, mas eles comiam mais do que Kazait. Já que eles comiam mais do que Kazait, eles faziam Netilat Yadayim sem problema nenhum. Quando chegou na época dos Rishonim, e eles ficaram na dúvida de se... E aí, quer dizer, teve uma discussão. Alguns falaram, tem que fazer Borei Nefashot. Outros falaram, não é para fazer Borei Nefashot. Veio o Shulchan Aruch e falou, olha, na dúvida, é melhor comer menos do que Kazait. Aí falou Hidá, você vai comer menos do que Kazait, deveria cancelar Netilat Yadayim antes. Falou Hidá, verdade. Só que o quê? Ele falou, em relação ao Seder de Pesach, o Shulchan Aruch não quis mexer no Seder que nossos sábios instituíram. Como eu falei, ia estragar a musiquinha das crianças, né? Kadesh, Ur, Ha'atz, Karpaz. Brincadeiras à parte, não pela musiquinha, mas nossos sábios instituíram uma ordem. Faz o Kiddush, depois faz o Netilat Yadayim para comer davar shetzibuló b'mashke, depois você come o Karpaz, etc. E parte do negócio de colocar isso é que, normalmente, termina o Kiddush, a gente já faz Netilat Yadayim e já come a Motzi. Aqui, Ramim queriam fazer uma coisa diferente, para as crianças perguntarem. Então fala o Hidá, mesmo quando começaram a comer menos do que Kazait, Chachamim não queriam mexer no Seder de Pesach. Então mantiveram a ordem do Seder do jeito que ela estava. E por isso, mesmo que no Seder de Pesach se come menos do que Kazait, mantiveram ali a Netilat Yadayim sem brachá antes do Karpaz. E aí, só que fala o Hidá, isso é uma exceção no Seder de Pesach, mas no resto do ano a gente só faz Netilat Yadayim, antes de comer uma coisa que vai estar umidificada com um dos 7 líquidos, se a gente for comer uma quantidade maior do que Kazait. Então essa é a resposta do Hidá, e assim o Rav Ben Zion Abba Shaul posek la halakha. E aí nisso está baseado o que a gente falou em cima, que tecnicamente é suficiente, a pessoa só precisa fazer Netilat Yadayim quando ele vai comer mais do que Kazait. Porém, o Rav Ovadia atrás, que tem poskim que discutem com o Hidá. E por quê? Ele falou, o Hidá partiu de um pressuposto, que o quê? Netilat Yadayim para as comidas que são mergulhadas nos 7 líquidos é equivalente a Netilat Yadayim no pão. E se para o pão eu não faço Netilat Yadayim para menos de Kazait, para as comidas mergulhadas nos líquidos, também não vou fazer Netilat Yadayim para menos de Kazait. Esse é o pressuposto do Hidá. E aí ele perguntou, porque se eu não tenho esse pressuposto, nem tem contradição. Se eu vou falar que Netilat Yadayim para comidas mergulhadas nos líquidos é diferente do Netilat Yadayim do pão, nem começa a pergunta. Fala Rav Ovadia que tem poskim que justamente discutem com o Hidá nesse ponto. E eles falam que tem uma diferença básica entre Netilat Yadayim para uma comida que foi mergulhada nos 7 líquidos, Netilat Yadayim do pão. E por quê? Qual é a origem do Kazait no pão? A gente falou antes, tem um poskim que falam só a partir de Kabetzá, porque esse é o shiur de Tumá. Os poskim que falam Kazait, ele fala assim, porque Chachamim instituíram Netilat Yadayim quando a pessoa vai comer pão, porque isso é uma seudá. Então ele falou, menos que Kazait, não é considerado seudá. Para ele fazer seudá, pelo menos ele precisa comer a quantidade que obriga ele a fazer Birkat Hamazon. Então se ele comer a quantidade para Birkat Hamazon, aí chama que ele está fazendo uma seudá, ele tem que fazer Netilat Yadayim antes. Se ele não vai comer isso, não precisa fazer Netilat Yadayim antes. Mas fala o Rav Ovadia que os poskim que discutem com o Hidá falam que isso é em relação a pão. Mas em relação a quando eu vou comer uma comida mergulhada nos 7 líquidos, certeza eu estou falando fora da seudá. Até porque, se ele está dentro da seudá, Netilat Yadayim do pão, já é o suficiente. Ele não precisa fazer 2 vezes. Ele vai Netilat Yadayim para o pão e já serve para comida mergulhada no líquido. Aqui a takaná de fazer um Netilat Yadayim especial para uma comida mergulhada no líquido é só quando ele está fora da seudá. E aí, fora da seudá, ele vai dar uma beliscada, comer um aperitivo, ou comer um lanche, alguma coisinha, um snack. Então, aí ele precisa fazer Netilat Yadayim. Então, esses poskim falam que se nossos sábios instituíram esse Netilat Yadayim, mesmo quando a pessoa vai fazer um lanche, então aí é menos de Kazait, já é chamado lanche, não precisa ser seudá. Então ele falou, quando é pão, precisa ser o seudá, precisa ter o shiur de Kazait. Quando não é pão, não precisa ser seudá, não precisa ter o shiur de Kazait. E aí, de acordo com esses poskim,
Para pão, realmente, a halakha é como Shulchan Aruch, menos de kazait não precisa netilar. Em relação a davar shetibulou bemashke, as comidas que são mergulhadas nos 7 líquidos, aí, mesmo para menos de kazait, eu preciso fazer netilar. Essa é a opinião desses poskim, e de acordo com eles, não tem contradição no Shulchan Aruch. O Karpas está certo, a pessoa faz netilat yadayim para menos de kazait, e aqui, para pão, está certo, ele só faz netilat yadayim para mais de kazait. Essa é a opinião desses poskim. Mesmo assim, o Rav Ovadia conclui que, por mais que a gente tem opiniões que discordam do Hidá, mas que o Hidá é uma opinião forte na halakha, principalmente porque muitos achronim concordaram com o Hidá. Então fala o Rav Ovadia, a certeza que quem vai conforme a opinião do Hidá e não faz netilat yadayim para menos de kazait, tem onde se apoiar. E acrescenta o Rav Ovadia especialmente porque a gente tem aqui uns fakes para reforçar a opinião do Hidá. Qual é os fakes? A gente falou na introdução que, de acordo com o Tosfot, nem existe esse netilat yadayim. A grande maioria dos Rishonim vai conforme o Rashi e o Rambam, que precisa fazer netilat yadayim quando você vai comer uma comida mergulhada no líquido, mas de acordo com o Tosfot, essa netilat yadayim não existe. Então eu tenho um safek, talvez a halakha é como o Tosfot. E se eu vou falar como a maioria dos Rishonim, talvez como o Hidak, para menos de kazait, não precisa fazer netilat yadayim. Então já que eu tenho uns fakes para isentar, fala o Rav Ovadia, certeza, quem faz como o Hidá, tem no que se apoiar, tem onde se apoiar. Porém, ele falou, já que não custa nada, não tem brachá e etc. Ele falou, para que não garantir e fazer netilat yadayim? Aí você sai de acordo com todas as opiniões. Isso é aquela cá em cima. Tecnicamente, para menos de kazait, ele está isento de fazer netilat yadayim. Porém, ele falou, se a pessoa tem Yirat Shamayim, o recomendado não custa nada, faz essa netilah e sai de Chová para todas as opiniões. Então essa foi a halakha 38. Agora, Bezat Hashem, a gente está passando para a halakha número 39. E aí fala a halakha que se a pessoa vai comer uma comida que está mergulhada num líquido, que é o líquido, é uma comida cozida, e o líquido foi cozido junto com ela. E ela está comendo essa comida úmida com esse líquido, ela tem a obrigação de fazer netilat yadayim. E o mesmo se aplica também se ele vai comer conserva, e aí a comida está úmida por causa da conserva, do líquido da conserva dela, ele precisa fazer netilat yadayim. Porém, se ele for comer menos de kazait e também o líquido que a comida está mergulhada, que ela está úmida com ele, é o líquido que foi cozido ou feito conserva junto com ela, aí juntando as duas coisas, ele não precisa fazer netilat yadayim. E aí, o que é toda essa halakha 39, comida cozida, comida não cozida? Então tudo se baseia no que o Shulchan Aruch escreve aqui na halakha rei do Siman. Siman Kuf Nun Het, halakha rei. O Shulchan Aruch escreve o seguinte, se a pessoa vai comer trigo que foi cozido com água e agora o trigo está seco, ele está isento de fazer netilat yadayim. Essa é a opinião do Shulchan Aruch. Deduzem daqui os poskim que por que o Shulchan Aruch falou e o trigo está seco? Que se ele cozinhou o trigo e o trigo ainda está úmido com a água que foi cozida junto com ele, aí eu precisaria fazer netilat yadayim. Então, assim parece daqui a opinião do Shulchan Aruch, que mesmo que a água foi cozida junto com o trigo, precisa fazer netilat yadayim. O Maharit aqui discorda do Shulchan Aruch, e o Maharit ele vem com o seguinte argumento, ele fala, olha, uma comida que foi cozida junto com o líquido que foi cozido junto com a comida, ele se transforma como se fosse o molho da própria comida. E aí, já que ele é o molho da própria comida, então ele já não é mais uma comida mergulhada na água, é uma comida no molho dela, igual quando você cozinha uma carne, mesmo seca, ela acaba soltando molho, isso é o molho da carne. Então ele falou, a água que está ali junto com o líquido é considerado
água que está junto com a comida é considerado parte da comida, e por isso, fala o Maharit, ele não precisa fazer Netilat Yadayim quando o líquido é cozido. Essa é a opinião do Maharit, ele traz ali o Rav dele, e traz mais alguns poskim que falaram assim. O Marshal, o Yamshel Shlomo, concorda com o Maharit que dá para leakel quando a comida é cozida. Porém, a gente tem vários poskim que machmirim. A gente tem o Taz, que concorda com, primeiro, a própria mashmaut, o próprio entendimento simples do Shulchan Aruch, é que nessa situação a gente precisaria fazer Netilat Yadayim. Assim também a opinião do Taz é que precisa fazer Netilat Yadayim. O Magen Avraham traz que depende um pouco quanto úmido está a comida, mas se ainda tem bastante líquido, que está bastante úmido, concorda que precisa fazer Netilat Yadayim. E assim é a posição de boa parte dos Achronim, e por isso na Halakha a gente falou que tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Porém, o Ben Ish Chai traz que se eu juntar essa opinião do Maharit com alguma outra machloket, dá para eu juntar eles para leakel. Esse é o exemplo que depois a gente vai ver mais sobre isso na próxima Halakha, no shiur de amanhã, mas esse é o exemplo de, por exemplo, se a pessoa vai comer menos que kazait. Que menos que kazait, como a gente falou na primeira Halakha de hoje, machloket, o Hidá fala que nem precisa fazer Netilat Yadayim. Então ele falou assim, se ele também vai comer menos que kazait, e também o líquido foi cozido junto com a comida, eu tenho aqui, talvez como o Hidá, que não precisa fazer Netilat Yadayim para menos de kazait. Mesmo que eu falar que normalmente precisa fazer Netilat Yadayim para menos que kazait, talvez como o Maharit, que quando o líquido foi cozido junto com a comida, ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Então por isso, se juntar outros fekot, dá para leakel conforme o Maharit, mas na machloket sozinho do Shulchan Aruch como o Maharit, a gente possui la halakha conforme o Shulchan Aruch. O Matei Yosef, ele concorda com tudo isso, porém ele escreve que se o líquido ele ficou gelatinoso, mas ele não chegou a endurecer e solidificar totalmente, mas ele chegou a ficar gelatinoso, aí ele falou, eu já não considero mais ele um líquido. E assim também o Yad Aharon concorda com essa kulá do Matei Yosef. Aí o Yad Aharon reforça isso trazendo uns fake. Aqui o quê? Fala assim, talvez, como o Tosfot, que Bichal não existe esse Netilat Yadayim. E se eu falar como a maioria dos poskim, que discute com Tosfot, mas talvez o líquido gelatinoso já não é mais líquido. E além disso, eu tenho aqui o Maharit, que o líquido cozido já não é mais líquido, então, por isso, dá para leakel. Agora, Bezat Hashem, na próxima Halakha, a gente vai trazer também outras coisas que tem machloket, etc. Mas resumindo, o que ficou aqui é quando a pessoa vai comer uma comida mergulhada no líquido, mesmo que o líquido foi cozido, ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim, tanto seja se é líquido cozido ou feito conserva. Vai comer azeitona em conserva ou outra comida em conserva, seja em água ou azeite, etc. Precisa fazer Netilat Yadayim. Agora, se ele vai comer menos que kazait, aí ele não precisa fazer Netilat Yadayim, como Bezat Hashem a gente vai falar na próxima Halakha, que às vezes eu junto machlokot, como a gente, Bezat Hashem, vai ver amanhã. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak Baruch para todos.